Olá, bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Jéssica. Na aula de hoje, nós vamos ver sobre os sistemas organizados dos seres vivos. Vamos lá? Então, para a gente entender hoje como é que chegaram à conclusão do que seriam as células, né? Como é que conseguiram entender como é que era a sua divisão e todo o seu funcionamento. Essa história ela é bem antiga e hoje a gente sabe que a célula ela é uma unidade estrutural e funcional dos seres vivos que, apesar de ser microscópica, ou seja, apesar da gente não conseguir visualizar a olho nu, ela desempenha importante função no nosso organismo, até porque ela é a nossa base para a formação de estruturas mais complexas, tá? Ela tem as suas partes fundamentais, que são a membrana plasmática, que controla quem pode entrar e quem pode sair de dentro da célula. Ela também tem o citoplasma, que é onde a gente vai ter as organelas, que são estruturas que vão desempenhar funções específicas. E a gente também tem o material genético que fica guardado, fica armazenado ali no núcleo, porque ele controla, né, todas as nossas características, todas as funções que vão estar acontecendo. E aí o que é importante eu saber? Que essa estrutura, ela foi inicialmente descrita por Robert Hooke ao analisar um corte de cortiça. E o que é a cortiça? Cortiça é um material utilizado para a fabricação de rolhas, por exemplo. Rolhas são instrumentos que são utilizados para vedar garrafas de vinho. E aí, a partir dessa análise do corte de cortiça, né, que ele tirou a casca de uma árvore, ele conseguiu visualizar no microscópio que ela tinha pequenas divisões. E essas pequenas divisões, esses pequenos quadradinhos que ele conseguiu enxergar, ele chamou então de células. E o que são essas células? O que é a teoria celular afinal, né? Por que todos os seres vivos aí vão precisar de uma célula? Então a teoria celular, ela vai se basear numa hipótese de que todo organismo vivo, de que todo ser vivo, ele precisa obrigatoriamente possuir células para que o seu funcionamento aconteça. E ela é formada por ideias de três pesquisadores bastante importantes, Slater, Schwann e Virchow. Essa teoria ela é sustentada por três pilares. Quais são esses pilares aí? O primeiro é que todos os seres vivos, para ser considerado um ser vivo, precisa ter no mínimo células. E essas então são a unidade morfológica, são a unidade que dão forma de todos os organismos vivos. Porque a gente vai ver nas próximas aulas que são elas que vão dar base para que outras estruturas possam vir. E aí, além de todos os seres vivos precisarem ter essa delimitação, precisarem ter células, é importante a gente entender que dentro da teoria celular, um outro pilar é que as células vão estar desempenhando importantes atividades dentro do seu interior. E por isso, elas são as unidades funcionais dos seres vivos. Lembra do que eu falei lá na última aula? Como se o nosso corpo fosse uma máquina, e dentro dessa máquina a gente tem um funcionamento de uma máquina ainda menor. E essa seria justamente as nossas células acontecendo. E o outro pilar da teoria celular é que uma célula ela não vai surgir do nada. Uma célula ela é formada a partir de outras células já existentes. Ou seja, uma célula é formada a partir de outra célula pré-existente. É necessário que aconteça o processo de multiplicação das células para que outra possa surgir. Então, essa teoria ela, no final, resumiu-se, né, que ela é a célula é a menor unidade estrutural e funcional que todos os seres vivos precisam ter. Quando a gente fala dos vírus, por exemplo, a gente vê que eles não se encaixam como seres vivos justamente porque eles não possuem essa estrutura e eles só conseguem realizar o seu processo de reprodução se eles encontrarem um hospedeiro para assim roubar as suas células e no interior das células dos seus hospedeiros, né, no interior das células dos seres vivos, que ele vai conseguir continuar existindo e continuar fazendo o processo de reprodução e assim por diante. E aí, além disso, é importante, né, além da teoria celular, a gente saber o que é o citoesqueleto. Como é que a célula consegue ficar estruturada? Né? Como é que ela consegue ter uma forma definida? Porque ela possui uma estrutura chamada de citoesqueleto. Então, o citoesqueleto é o esqueleto da minha célula. Ele que vai dar a forma que ela precisa. E ele também vai ser responsável por modificar essa célula. Ele é responsável também por alguns movimentos que podem acontecer. Esses movimentos são chamados de movimentos ameboides, é um movimento que algumas amebas conseguem realizar, tá? E ele atua aí no processo de formação, né, e ajuda na estrutura dos cromossomos, das vesículas e até de grânulos diversos. O que é importante eu saber também sobre o citoesqueleto?
que ele é uma rede de fibras que está presente no citoplasma das células. Ele não está organizado de qualquer forma. Se eu for analisar uma célula mais a fundo, eu vou ver que ela tem uma estrutura quase que tridimensional. E aí, nas células eucariontes, que são células mais evoluídas, né, que possuem um núcleo, o citoesqueleto ele tem uma formação. Que formação é essa? Formação por microtúbulos, filamentos de actina e também de filamentos chamados de filamentos intermediários. E aí, em células procariontes, ele já não vai ter toda essa estrutura assim bem definida. Em células procariontes, ele vai ser apenas uma rede de fibras que vai tentar parecer com o esqueleto das células eucariontes. E aqui a gente tem a composição aí do citoesqueleto. Ele pode ser formado por microtúbulos, filamentos de actina e filamentos intermediários. Então percebam aí que morfologicamente, se eu for analisar a sua forma, eu posso verificar que eles são diferentes. E aí, quais são as funções do citoesqueleto, além da função de dar estrutura para a célula, a estrutura que ela precisa? Ele pode ter várias outras funções, que são elas. Ele pode manter a forma da célula, né, que a gente já viu que é uma das suas principais funções. Ele também pode funcionar como um suporte mecânico da célula. Ele pode fazer uma espécie de manipulação da membrana, como na formação de vacúolos alimentares, né, que ele vai ajudar a fazer isso na captura de alimentos. Tem também a questão do movimento da célula, que é um movimento ameboide, que é como se ele projetasse parte do seu corpo para um lado e para o outro, e assim, quando ele joga a parte do seu corpo, ele dá a falsa impressão de que tem essa movimentação. Também é responsável pela formação de cílios e flagelos, que também auxiliam no processo de movimentação da célula. Tem a formação do fuso mitótico e também ele é responsável por fazer o movimento de organelas e vesículas no interior da célula. Então percebam, o citoesqueleto, aquela rede que a gente viu, aquela estrutura tridimensional, ele apresenta uma série de funções. E aí, como é que é o citoesqueleto das células eucariontes, chamadas de células vegetais, né, das células que a gente encontra nas plantas? Ele vai ser constituído por uma rede tridimensional de fibras proteicas. Então percebam que dependendo do tipo de célula que eu estou falando, ela pode ter algumas particularidades. E aí, as fibras presentes no citoesqueleto dessas células, eles vão ser agora microtúbulos e filamentos de actina, podendo estar presente também o filamento intermediário, só que sua estrutura e função nessa célula ainda tem algumas coisas para serem descobertas, ainda são pouco conhecidas. Na célula vegetal, o que o citoesqueleto pode fazer? Ele pode ajudar no movimento das organelas, que são as estruturas que estão dentro da célula. Ele também ajuda no processo de divisão celular, né, que é o processo de formação de novas células, no crescimento celular e até mesmo a diferenciação celular, que é a capacidade de se tornar em outros tipos de células para desempenhar outras funções. E aí, com todas as suas funções, a célula vai desenvolver sistemas de organização, que a gente vai aprender mais à frente. Por que as células são tão essenciais? Elas vão dar base para a formação de quê? Para que níveis? Aí a gente pode ver algumas imagens, mas que a gente vai entender mais à frente o que isso quer dizer. E aí, para a gente exercitar a nossa aula de hoje, para a gente fechar a nossa aula, né, e ver se a gente realmente compreendeu, a gente tem aí algumas questões para a gente conversar a respeito da nossa aula de hoje. Na nossa primeira questão, a gente tem aí o seguinte: o citoesqueleto eucarionte, ou seja, o esqueleto da célula, de uma célula que seja eucarionte, ele é amplamente estudado e permite que as células desempenhem importantes funções. Esse citoesqueleto é formado por 3 estruturas moleculares. Analise as alternativas e marque a única que não indica uma estrutura molecular presente no citoesqueleto, ou seja, quais dessas eu não encontro no citoesqueleto. E aí? Nesse caso aqui, a única que eu não falei durante a aula todinha foi a respeito do filamento de miosina. Em alguns momentos aí eu citei para vocês que a gente precisa da presença do filamento de actina, do filamento intermediário e até mesmo de microtúbulos. Na nossa próxima questão, perguntava para vocês o seguinte: analise atentamente as alternativas abaixo e marque aquela que não indica uma das funções que pode ser atribuída ao citoesqueleto, ou seja, quais dessas o citoesqueleto não executa? A gente viu que ele pode dar forma para a célula, mas ele não faz só isso, ele também faz outras funções. Mas dessas aí, o que ele não faz? Nesse caso aí, o que o
o citoesqueleto não faz é a permeabilidade seletiva. O que é isso? Permeabilidade seletiva é o processo de filtração, é o conseguir selecionar quem pode entrar e quem pode sair. Quem faz esse papel dentro da célula não é o citoesqueleto. Quem faz esse papel dentro da célula é a membrana plasmática. E aí fica a cargo do citoesqueleto as outras 3 alternativas aí, que são o quê? Ele dá forma e sustentação mecânica na célula, ele pode ajudar no processo de movimentação das organelas e até mesmo no processo de contração celular. Mas permeabilidade seletiva é uma função da membrana. E aí na nossa questão 3 tem o seguinte: a teoria celular, que é a base da biologia celular, sustenta-se em uma ideia central. Analise as frases abaixo e marque aquela que indica corretamente a principal afirmação dessa teoria, ou seja, resumindo, o que essa teoria quer dizer? E aí? Nesse caso, a gente pode ver que a teoria celular ela nos traz o seguinte, que para que eu seja considerado um ser vivo, eu preciso ter basicamente na minha constituição células, ou seja, todos os organismos vivos são formados por células. Se eu não possuo célula, eu não posso ser considerado um ser vivo. E por último, a gente tinha o seguinte: as ideias que compõem a teoria celular, elas foram compostas por 3 pesquisadores, ou seja, quem foi que propôs que todos os organismos precisam ter células, que uma célula para existir precisa de outra pré-existente e que é dentro da célula que acontece uma série de funções. Quem foram eles? Nesse caso, a gente viu lá no início da aula que os 3 pesquisadores responsáveis por essa teoria são aí os que estão na letra C, Sladen, Schwann e Virchow. Então, essa foi a nossa aula de hoje, tá? Vocês podem ter acesso a ela mais vezes lá na plataforma Eduque e até a próxima aula.